Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente vai falar mais um pouco sobre decisões. E no episódio anterior, lá atrás, eu já falei um pouquinho sobre decisões, processos decisórios, já passei algumas dicas e até uma das dicas é um pouco referente ao que a gente vai falar hoje. As decisões, elas, ao contrário do que muita gente pensa, elas não são todas conscientes, né? Muitas decisões o nosso cérebro toma sem que a gente pare para pensar sobre elas. São decisões tomadas a todo instante em nossa vida. Então, o simples decidir se vamos beber água, se não vamos, se vamos dar um pulinho ali na esquina para tomar um café, diversas decisões, se aumentamos o volume da TV ou não, são muitas as decisões que nós tomamos praticamente no automático. São decisões tomadas em nosso dia a dia e que vão entrando numa rotina de automação justamente por uma questão até de economia do nosso cérebro. Ele precisa economizar energia, ele precisa economizar raciocínio, vamos dizer assim. Quanto mais o nosso cérebro ele raciocina, ele pensa sobre algo, ele analisa uma situação, mais ele vai estar consumindo energia. E isso é muito ruim. É ruim porque o cérebro já é um órgão que ele consome muita energia, ele depende de ter uma alimentação constante, energia o tempo todo, para que ele consiga ter um bom funcionamento. É como se fosse um carro que bebe muita gasolina, ele precisa estar sempre bem abastecido. Então, quanto mais atividades e tarefas esse cérebro tem, mais energia ele vai consumir. Se ele já consome muito, acabaria ficando algo impraticável. Então, por conta disso, ele vai automatizando alguns processos decisórios, e isso reduz esse consumo energético, mas, por outro lado, ele nos faz deixar de prestar atenção em muitas coisas, nos faz deixar de analisar situações que seriam até, algumas vezes, importantes para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês pararem para analisar tudo que acontece na vida de vocês, esses acontecimentos, fatos, isso tudo está correlacionado. Então, quando a gente toma pequenas decisões, às vezes essas pequenas decisões que são tomadas, elas se refletem, elas causam resultados que podem mudar a vida de uma pessoa. Um cafezinho que a pessoa para tomar num bar pode, às vezes, mudar completamente o destino da pessoa. O decidir se vamos para o trabalho a pé, ou de ônibus, ou de carro, também pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa. Pode mudar pro ruim, né? Infelizmente pode haver um acidente, um roubo, um assassinato, qualquer coisa nesse sentido. E a pessoa realmente ter mudanças drásticas por ser testemunha de um assassinato ou por ter sofrido um acidente, passar a ter que lidar com limitações. Isso muda radicalmente a vida da pessoa por uma simples decisão da forma como ir trabalhar. Outras decisões, por sua vez, podem trazer grandes oportunidades para a vida da pessoa. Então, a pessoa foi lá e decidiu tomar um cafezinho na esquina. Beleza, ótimo, mas aí naquele café, às vezes numa cidade do interior, numa cidade menor, ele se deparou com uma outra pessoa, conversou, descobriu que essa pessoa é do mesmo ramo de atividade e começaram contatos e daqui a pouco eram parceiros comerciais e começaram a fazer grandes negócios. Isso também é algo que não ocorreria se não fosse aquela decisão de tomar um cafezinho. Uma decisão que você jamais diria ser uma decisão importante na sua vida, até então. Mas que, parando para pensar, você percebe que foi uma das decisões mais importantes, mesmo que aparentemente insignificantes. Então, com isso eu estou querendo dizer que, apesar do nosso cérebro ter uma tendência
a automatizar processos e automatizar decisões, uma busca nossa num dia a dia seria justamente prestar um pouco mais de atenção nessas rotinas diárias, nessas decisões e nesses comportamentos automatizados. Obviamente que existe uma finalidade, como eu falei, de economia energética e de outras situações que faz com que o nosso cérebro comece a automatizar essas tarefas. Porém, é aquela velha máxima, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, é importante economizar um pouco nessas decisões? Sim, é importante para no nosso equilíbrio diário, para nossas atividades diárias. Porém, a gente também não pode entrar numa rotina de automatizar tudo, de não prestar atenção em nada que acontece à nossa volta. E isso vai nos tornando quase que máquinas onde a gente trabalha, estuda, tem a vida familiar, mas a gente não presta atenção em coisas pequenas, em detalhes, e que de repente vão fazer mais diferença do que as nossas grandes decisões. Então, é importante sim que você pare para rever algumas coisas do seu dia a dia, algumas decisões, mude alguns hábitos, tente não entrar nas rotinas diárias que te impeçam de ver esses detalhes, né? Eu costumo dizer assim, tudo que é muito repetido igual faz com que o cérebro pare de atentar para os detalhes, né, para as minúcias que estão por trás daquilo. Então, você ir para o teu trabalho sempre pelo mesmo caminho faz com que aquilo ali deixe de ser percebido para você. Então, se você adota uma rotina de cada dia ir por uma rua diferente, um caminho diferente, você estará sempre nesse caminho aberto e atento a coisas que possam aparecer e acontecer ao seu redor. Uma ação de talvez um provável assalto, você esteja mais atento se você fizer caminhos diferentes do que se você fizer sempre o mesmo caminho, onde aquilo ali vai ficando normal, vai ficando automático, e por fim você está falando no celular e abrindo um aplicativo de comunicação e não está nem aí para o que está ao seu redor. Então, é esse estar atento. Não é que você precisa o tempo todo ficar analisando profundamente tudo, mas chega um certo momento que você, tudo bem, precisa automatizar para poder ganhar em eficiência até, mas você tem que estar atento às coisas, tem que saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Até porque muitas decisões que hoje são automáticas, você não tem como prever, né? Como que eu vou adivinhar que se eu for tomar um café eu vou fechar um negócio comercial? Não tem como prever esse futuro, certo? Porém, você tem como ficar atento, evitar danos, evitar assaltos, se você estiver mais atento, se você estiver mais ligado no que está ao seu redor. Então, no meio de um grande problema de trabalho, será que esfriar um pouco a cabeça? Será que mudar um pouco a tua rotina? Será que isso não vai te fazer bem? Não vai te permitir olhar os problemas com outro olhar, com os outros olhos, de outro ângulo? E isso vai te dar oportunidades de buscar uma solução melhor, buscar um resultado melhor para aquilo que você precisa fazer? Então, a grande dica que eu deixo aqui nesse episódio é justamente essa, é que muito mais do que sermos eficientes do ponto de vista de agilidade, de atitudes e de mecanismos automatizados de ação, a gente precisa ser competente nas decisões. A gente precisa tomar as decisões de forma mais atenta, mais acertada, né? Estar mais atento a problemas que começam a surgir, não esperar os problemas se avolumarem para daí ficar desesperado e buscar uma solução. A gente pode, se a gente estiver atento, começar a perceber coisas que podem nos levar a problemas e nos anteciparmos a eles. E estar atento acaba sendo uma briga contra o nosso próprio cérebro, que vai tentar tornar as atividades repetitivas de nosso dia a dia automáticas, nos tirando essa atenção para elas. Da mesma forma, essa briga fará com que a gente
tente ir contra essa nossa natureza, que é mesmo os processos estando automatizados, estando mais eficazes, eficientes, a gente não perca essa atenção. Manter o foco no que a gente faz, mesmo as menores coisas, seria fundamental para que tenhamos de fato uma eficiência, uma competência melhor nas tarefas que estamos realizando. Esta é a dica que eu deixo no episódio de hoje e que vocês precisam imaginar o seguinte: a nossa vida é um encadeamento de fatos. A minha situação hoje, a sua situação, a sua realidade profissional e familiar e pessoal hoje, ela é reflexo de ações e decisões lá no passado. Se hoje estou aqui falando para vocês nesse podcast, através da Universidade Federal Fluminense, eu só estou aqui porque lá atrás eu tive contato com uma pessoa que me falou do concurso da universidade, que eu resolvi fazer e entrei. Então, se não fosse aquele encontrar daquela pessoa, talvez eu não soubesse do concurso, talvez eu não estivesse na Universidade Federal hoje e talvez eu não estivesse aqui falando para vocês neste podcast. Percebem? Então, às vezes uma coisa pequena que a gente não dá importância é ela que vai fazer toda a diferença no nosso futuro e na nossa vida. Então, precisamos estar atentos. Não temos como prever fatos futuros, mas temos como nos manter atentos, apesar de eficazes, eficientes e automatizados. Precisamos estar atentos a detalhes, não deixar fugir as oportunidades, não deixar de fazer os contatos com os amigos, não deixar de responder mensagens, não deixar de estar ativo, né? Que a gente não vire um robozinho que ignore tudo que não faz parte daquela automatização. Que a gente precisa em alguns momentos se automatizar, mas que a gente precisa também nos automatizar de uma forma humana, né? De uma forma a não perder o contato, de não perder a nossa característica humana de observar e analisar os fatos, as situações, os detalhes, de sermos gentis com as pessoas, de criarmos redes de contato, e isso tudo vai nos ajudando a manter o nosso futuro, que não temos como prever, que ele venha da forma melhor possível dentro do que a gente é capaz e pode observar e decidir. Eu aproveito esse podcast para divulgar alguns projetos pessoais. Eu tenho um livro escrito sobre neurociências que pode ser encontrado na Amazon e também mais informações sobre ele podem ser obtidas pelo e-mail livro@adrianofreitas.com. Também tem um projeto educacional de uma ferramenta online que é totalmente gratuita, pode ser usada por alunos de todos os períodos, de todas as séries, desde a faculdade até o ensino básico. Podem ser usados por educadores e por pais e aqueles interessados em manter o raciocínio sempre ativo. Essa ferramenta ela é totalmente gratuita, como eu falei, porém, por não contar com apoios institucionais para sua manutenção, também possui uma vaquinha que quem pode e quer colaborar com esse tipo de projeto, ajudar que eles se mantenham vivos, pode ir lá e colaborar. Para mais informações sobre a ferramenta, sobre o projeto e sobre como obter essa vaquinha, basta acessar informações, sem acento, .af-logo.online. Eu agradeço a todos que puderem divulgar essa ideia e falar para os seus amigos, falar nos seus grupos. Assim como agradeço a todos que possam divulgar este podcast, o canal, orientar para que seus contatos e as pessoas de interesse o adicionem aos favoritos, à playlist nas principais plataformas, pois o feedback, esse favoritar, nos faz ter condição de manter os projetos vivos. Então, se você gosta desse podcast, não deixe de nos ajudar nessa divulgação. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense.
Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra de novo semana que vem no próximo episódio. Até lá!